Irmãos, nós estamos aqui com dois homens de Deus, né, que já foram apresentados. Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Pastor Cássio, que é pastor da nossa igreja, pastor missionário, e teve a experiência de alcançar um povo não alcançado, plantar uma igreja, discipular os primeiros convertidos da tribo, morou na tribo por muito tempo, teve que trabalhar com liderança, teve que trabalhar com juventude em um outro contexto, depois formou liderança, passou a liderança da missão e hoje trabalha na nossa denominação, supervisionando missionários não só no Brasil, mas em outros lugares. E a gente tem o pastor Douglas, que é para nós uma referência, principalmente quando a gente fala assim de uso de rede social e de material voltado para a juventude, para líder de jovens, que tem abençoado muita gente, né? Tenho sido muito edificado pela vida dos dois. Pastor Cássio viu minha caminhada, né, no seminário para a formação pastoral. Pastor Douglas não sabe, mas aqui na rede de adolescentes, muitas coisas que vocês ministram, a gente aproveita aqui e é abençoado. Então, eu queria que a gente tivesse aqui um tempo nessa martelada, de falar um pouquinho sobre trabalho com juventude e também formação de liderança. Nem todas as igrejas têm o privilégio de conseguir ter um pastor para jovens, né? Aqui na Oitava nós temos pastor Bruno, que trabalha com juniores, eu e pastor Yuri estamos com os adolescentes, pastor Eduardo trabalha com os jovens e pastor Léo com os jovens adultos. E isso é o trabalho de muitos anos. Pastor Jeremias foi o primeiro pastor de jovens da Oitava, quando ele chegou algumas décadas atrás, né? Então Deus vai dar o crescimento para todas as igrejas aqui em nome de Jesus. Amém? Bom, então eu queria fazer aqui algumas perguntas. E eu queria começar fazendo uma pergunta para o pastor Douglas. Ele falou hoje sobre essa mentalidade de quem não conquista a terra, em contraste com a mentalidade de Josué e Caleb. E eu queria falar um pouquinho, pastor, sobre a geração que a gente está vivendo, essa nova geração. E queria que você falasse para a gente assim, nós como líderes e líderes de jovens, ou pastores que têm jovens na igreja e precisam alcançá-los, né? E também os de fora. Qual precisa ser a mentalidade de um líder, para que ele conquiste essa geração? Quais, assim, as dicas você daria? O que você acha que a gente precisa tentar? Muito bom. Eu acho assim, uma das leituras para a gente fazer é que a geração passada, dos nossos pais, né, do meu pai, por exemplo, e a gente pode falar aí, eu nasci em 88, então, vamos dizer assim, de quem nasceu de antes de 80 ali, né, eles tinham muito mais uma mentalidade de sobrevivência, né? Então, eles pegaram uma época muito desafiadora que você estava ali batalhando realmente para trazer o pão para a mesa e cuidar da família. Com o avanço que nós tivemos da tecnologia, né, das empresas, das fábricas e tudo mais, isso foi cada vez, né, com a urbanização, isso foi cada vez diminuindo essa questão de nós estamos quase que numa selva aqui sobrevivendo. Então, essa geração atual, ela não tem tanto essa preocupação em sobreviver. E aí ela teve a liberdade de entrar num lugar que é muito bom, que a gente pode se mover, então, por propósito. Então, uma coisa que eu diria a gente tentar, com os nossos grupos de jovens e adolescentes, sempre estar dando um propósito para eles, uma missão para eles. Então, não adianta, gente, nós queremos, como grupos de jovens e adolescentes, tentar guerrear como que eu vou dizer, competir no entretenimento. Porque, meu amigo, você não vai vencer do Netflix. Não importa quão bom é o teatro que você vai fazer aqui. Entendeu? Você não vai vencer dos jogos online que tem lá, não importa quão legal é a gincana que você vai fazer. Então, não dá para competir nisso. O que nós precisamos dar, então? Um senso de missão para eles. E aí eu vou abrir até um parênteses aqui. Na nossa conferência de liderança do Dizascope, a gente levou um pastor, eu indico, ele até está hoje trabalhando na presbiteriana de Alphaville, na IP Alpha, que é o David Heiker, que fala sobre sexualidade. E ele compartilhou algo na nossa conferência que assim, foi muito marcante para a gente. Ele disse o seguinte, qual que é um problema que nós estamos tendo hoje? O movimento LGBTQ, né, e as letras,
LGBTQ, eles não estão falando sobre sexo. E nós estamos na igreja todo preocupado em falar sobre sexo, sobre relação sexual. Preocupados na relação sexual. Eles, é lógico que isso tem a ver com relação sexual, mas eles não estão falando disso em suas reuniões, em seus encontros. Do que eles estão falando? 3 coisas. Primeiro, eles estão falando, vem que eu vou te dar uma identidade. Eu não vou falar sobre que tipo de sexo que você vai fazer, eu vou falar quem você é. Olha isso, gente. O que eles estão pregando? Você é o que você sente. Você sente que você é o quê? Então você é isso. Então eles não estão falando de sexo, eles estão falando de identidade. Não é eu faço tal tipo de sexo, é eu sou. Primeira coisa. Mas a segunda coisa é que eles estão dando, sabe o quê? Comunidade. Vem que você vai pertencer a uma família, a uma comunidade, a um grupo que te aceita. Gente, comunidade é uma palavra nossa, gente. Mas terceiro, eles estão dando uma missão. Quando eu já tive jovens que relatam ter ido em uma reunião na universidade, na escola, eles vão falar sobre como é que a gente ajuda na questão do clima. A ponto de uns falar assim, não, beleza, eu nunca mais vou comer carne para poder ajudar. Como é que a gente ajuda na questão do respeito, do amor, da aceitação, dos menos favorecidos. E eles estão dando o que para os caras? Uma missão. E aí quando ele vem para o culto, às vezes a gente quer fazer um entretenimento. Só que ele não está atrás de entretenimento, porque ele já assiste videozinho o dia inteiro no TikTok. E se a gente começasse a falar para ele quem ele é, quando ele viesse para as nossas reuniões? A que grupo eles fazem parte? Eles são da família de Deus, e nós temos uma aliança profunda com esses jovens. E a missão que nós temos de verdadeiramente mudar o mundo. Não aquilo que eles estão apresentando, que são coisas paliativas, algumas coisas verdade, outras não, mas nós temos a verdadeira missão, que é pregar o Evangelho, estabelecer o reino de Deus sobre toda a terra, fazer Jesus voltar e reinar sobre toda. Então é uma missão. Então assim, o que eu diria? Nós precisamos dar propósito para eles. Vou dar um exemplo. Lá agora nós estamos fazendo, a gente fez um negócio, a gente tem um treinamento de líderes para formar os próximos líderes da igreja. A gente pegou o treinamento de líderes, espelhou e está fazendo treinamento de líderes com os adolescentes. Porque eu não tenho como esperar para ele ser líder com 30 anos. Eu preciso dele líder na escola. Então a gente está fazendo esse treinamento de líderes. Então a gente está dando assim, vocês vão organizar um evento. Então eles estão organizando um evento no shopping. Os adolescentes de 12 anos. Eles estão indo no shopping. Minha filha de 12 está indo no shopping fazer reunião com o diretor do shopping para ver se ele dá o espaço para eles fazerem um evento lá e não sei o quê. Cara, eu tenho que falar para a Luísa às vezes, você não vai na reunião hoje, chega. Porque você deu uma missão para ela. Você deu uma missão para eles. Então, seria uma dica que eu daria. Assim. Pastor Cássio, eu perguntei para ele sobre como a gente, como líder, precisa ser moldado, ou o que a gente precisa perceber para conquistar essa geração. É uma praia que não é a minha praia, né? Eu tenho lidado com jovens porque eu tenho adolescentes em casa e recebemos a Elisângela e eu, missionários jovens no campo missionário, e estamos lidando agora com jovens vocacionados. Mas eu acho que o que o Douglas apresentou, falou, é muito acertado. Além da necessidade de propósito, de missão, de identidade, né? De vocação e identidade vocacional, as coisas estão diretamente ligadas. Os jovens também de hoje têm uma forte necessidade por experiências, por experimentar coisas novas, por transitar, por viajar. E meu recorte aqui, o recorte missionário, eu vejo jovens chegando para se apresentando como candidatos a missionários com todo esse pacote. E parece que é um pacote que se enquadra perfeitamente com o desafio missionário da igreja de hoje, né? Tanto o desafio transcultural quanto o desafio local, aqui e agora, porque tem todas essas necessidades, inclusive a necessidade de experimentar algo novo, de ir até coisas diferentes, conhecer o diferente, conhecer o transcultural, sair da sua bolha, da sua caixa, do seu local, viajar e assim por diante, né?
Eu acho que tem tudo aí ligado e que essa proposta missional ou missionária de propósito e vocação é algo que vem de encontro à realidade dos jovens dessa geração. Algo que nós precisamos pensar, eu acho que especialmente aí no nosso caso de missões, meu recorte, tem uma conta que precisa ser equalizada para fechar. Hoje nós temos os desafios mais complexos em termos de campo, de mundo, né, de missão, tanto fora quanto aqui. E a tendência cultural dessa nova geração é de ações mais pontuais, de curto prazo, talvez diferente da geração passada, menos disposição a um trabalho de longo prazo, né, de longo termo. E esse talvez seja o ponto que precisa ser equalizado em apresentar propósito para essa geração, mas trabalhar também com essa geração no sentido de disposição de abraçar desafios de longo prazo, com disposição para o sacrifício, de pagar um preço que às vezes a nossa mocidade não está acostumada a pagar, não é? Mas tudo isso é feito com ensino bíblico, com exposição das Escrituras, de maneira criativa, de maneira direcionada, intencional. E eu creio que à medida que essa mocidade vai recebendo e bebendo nas fontes corretas da palavra, da boa teologia, essas áreas vão sendo supridas e a conta vai sendo equalizada. O fato é que Deus tem a geração certa para os desafios da nossa época. Bom, eu vou entrar então no assunto agora que é a Praia do Senhor. Foi falado, né, de que a pauta do mundo fala da identidade e entrega uma missão para a juventude, e a gente na igreja trabalha sobre a identidade e sobre a missão da nossa vida. Nós somos filhos de Deus, servos de Deus, e a gente tem a missão de evangelizar o mundo. O Senhor teve na sua história, na história da sua família, o fato de dedicar integralmente à missão transcultural. Essa é uma pergunta que, como pastor de jovens, pastor de adolescentes, eu queria fazer. A gente prega, e principalmente assim, quando a gente traz testemunhos, né, contando dos grandes missionários da história, ou de algo que Deus está fazendo, o adolescente, o jovem tem uma resposta imediata ao apelo, né? E a gente pergunta, você que quer dedicar sua vida às missões, não é incomum muitos adolescentes e jovens se prontificarem, eu quero fazer isso. E aí chega um adolescente e diz, olha, pastor, Deus está colocando no meu coração um chamado para ir para a África, por exemplo. Às vezes até como líder pode existir falha nossa de tratar isso com uma certa ingenuidade, né? No meu caso, quando entendi o chamado pastoral, eu tinha 16 anos. Para muita gente, talvez fosse algo que não aconteceria, né? Mas a direção que me foi dada foi, olha, você vai terminar o colégio e vai fazer o seminário. Foi conversado comigo na época se eu deveria ou não fazer uma faculdade, mas conversando com os meus pais e com a liderança, a direção foi, faça o seminário. Mas a gente não tem um caminho tão claro para dar para o adolescente que se sente vocacionado para o campo transcultural. E eu queria saber, pastor, como é que eu, como pastor de adolescentes, e como é que nós, liderando a juventude da igreja, vendo um adolescente com anseio missionário transcultural, como é que a gente conduz esse adolescente sem deixar o fogo apagar no coração dele, mas dando para ele um trilho claro do que ele deve fazer? Muito bom, boa pergunta. Primeiro, vamos pensar que boa parte daqueles que ouvem um apelo, ouvem sobre um desafio e se sentem tocados e desejosos de colaborar, nem todos estão, de fato, recebendo um chamado de trabalho, dedicação exclusiva de longo prazo. Então, há espaço para ações pontuais, ações, viagens de curto prazo, né, cooperação pontual com uma experiência com um campo missionário, tem ali uma experiência assim por diante, e todas essas contribuições, elas são válidas. Há espaço, há legitimidade, há viabilidade de promover experiência transcultural para jovens que se interessam. Talvez o que a liderança da igreja melhor possa fazer é dar oportunidade para esses jovens e, a partir do acompanhamento pastoral, testar as vocações e buscar discernimento se é um chamado de fato para o ministério de tempo integral, de longo prazo, né? Tempo integral não necessariamente no recorte tradicional, existem vários formatos, mas de longo prazo. A liderança da igreja tem as melhores condições de buscar esse discernimento junto a esses jovens, esses adolescentes, à luz do que é muito comum na nossa tradição, especialmente tradição reformada, que são os sinais internos e externos, né?
O chamado sinal interno, aquele desejo ardente pelo ministério, que quando é para um ministério de longo prazo, não se apaga. E o sinal externo é o reconhecimento por parte, especialmente da liderança da igreja, de que aquele jovem tem dons, tem vocação, tem chamado do Senhor, não é? Se é um desejo de colaboração de curto prazo, viagens missionárias é um negócio muito bom. Eu sei que a Oitava tem promovido isso aqui, mas muitas igrejas ainda não se despertaram para isso. Nos Estados Unidos isso é muito comum há muito tempo, no Brasil nem tanto, mas viagens missionárias transculturais de curto prazo é uma excelente estratégia, tanto para despertar, para confirmar vocações, como também para prover um teste, né, um teste vocacional, para aquele jovem também se identificar, entender qual é o seu papel no corpo de Cristo, se localizar no corpo de Cristo e ter esse discernimento se é um chamado de fato de longo prazo. Porque há aquele chamado genérico, né? Jesus chama todos para ser discípulos, todos para evangelizar, todos para negar a si mesmo, todos para pagar um preço, todos para falar do evangelho, mas dentre aqueles ele chamou 12, né? Esses 12 tinham uma dedicação mais exclusiva. É importante ter esse discernimento. Para estes que estão sendo chamados por Deus para uma dedicação mais exclusiva, primeiro passo, testar a vocação, dar oportunidade de servir na igreja, colocar ministérios, responsabilidades, né, oportunidade de servir, porque é preciso servir primeiro aqui para depois ser enviado. Em passando por essa fase de serviço e a clareza da parte do vocacionado, da liderança da igreja de que há de fato um chamado nesse jovem, colocá-lo num trilho de treinamento. Se é para missões transculturais, é necessário um trilho de capacitação e capacitação séria. A coisa mais importante a se fazer nessa fase é identificar a vocação, né, o chamado. Vamos pensar assim, é um chamado para plantio de igrejas. Quanto mais cedo isso se identificar, mais fácil fica o trilho. É um chamado para plantio de igrejas em contextos mais desafiadores, em países mais de acesso restrito, em povos de contexto mais complexo. Portanto, o treinamento tem que ser mais específico, não é? E aí, um segundo passo, depois desse discernimento, que é na igreja local, identificar, sempre que possível, uma agência missionária séria. Esse passo é importante porque cada agência tem o seu trilho. E quando você faz a conexão entre vocacionado e uma agência, ele vai seguir o trilho daquela agência, que geralmente passa por capacitação teológica, capacitação missiológica, às vezes por capacitação linguística, para aprendizado de língua e assim por diante. Então, eu penso esses 3 passos: discernir a vocação, dar a oportunidade de testar esta vocação e fazer as conexões necessárias, se for o caso, com agências missionárias sérias. É importante entender que nem sempre é necessário ter uma agência, mas se é o caso, faz a conexão e a agência dá o trilho. Quer falar um pouquinho sobre isso, pastor? A experiência que Não, vocês têm? eu acho que realmente é isso. Eu enfatizaria realmente esse teste na igreja local, né? Teste com servir com as coisas mais simples, né? É muito baseado no princípio do foste fiel no pouco, né? Sobre o muito te colocarei. Há um princípio muito interessante que é: como as pessoas fazem pequenas coisas, elas vão fazer as grandes. Então, se eu não cuido do meu quarto, eu não vou cuidar de uma casa, e se eu fosse prefeito, eu não cuidaria da cidade, e assim vai, porque como eu faço pequenas coisas, eu vou fazer as grandes coisas, né? Então, é realmente esse teste, porque o jovem e o adolescente, quando ele fala assim, não, eu quero, eu vou, ele não sabe para o que ele está falando sim, né? Então, é por isso que é necessário que vá se abrindo para ele, né? Para que ele calcule o preço, né? Antes de entrar. Tem feito já algumas perguntas introdutórias e a gente quer abrir para você fazer uma pergunta também. Se você quiser fazer uma pergunta, desse caderninho que você tem, pega um pedacinho de papel, ou a gente pode fazer com o microfone, né? Então, a gente vai abrir para as perguntas. Eu tenho mais algumas aqui, mas para saber dessa coluna aqui, alguém tem uma pergunta para fazer para os nossos pastores? Se tiver, como o pastor Jeremias faz, perdeu. Dessa coluna aqui, alguém? 3. Eu vou escolher o irmão lá de trás que levantou a mão primeiro. Muito bom. Som, ei, opa. Muito bom. Com relação às crises emocionais dos nossos jovens e adolescentes, que são cada vez mais frequentes e intensas, como a gente pode abençoar a vida deles,
às vezes, nas nossas limitações, porque a impressão que se dá é que a gente tinha que passar um tempo com cada um deles, e a gente sabe que dentro de todas as demandas de uma igreja nem sempre é possível, trazer um tratamento exclusivo, profundo, mas como a gente não deixa eles desamparados nessas crises que eles têm vivido. Pastor Cássio. Não, vou perguntar ao antropólogo aqui. É muito boa essa pergunta, muito atual, e que eu acho que muita gente aqui está com essas questões. A primeira coisa que eu diria sobre as crises emocionais é que a gente não pode ser simplista. A gente já foi muito simplista em relação a isso como igreja, que ô menino, para com isso, se alegre, né? Para de chorar, levanta a cama, né? Você nem teve problema ainda, você nem sabe o que ainda, você nem sabe o que é problema, deixa eu te contar a minha história que você vai chorar. Isso não ajuda em nada, tá? Nós não podemos ser simplistas. E aí tem 3 coisas muito importantes. Nós temos um físico, nós temos um psicológico e nós temos um espírito. Então, nós precisamos sempre olhar para o todo da pessoa, né? Então, a primeira coisa que eu veria com as pessoas, eu começo, quando eu vou conversar com alguém que está passando por isso, pelo físico, né? E aí com coisas muito básicas. Você está se alimentando, você está se exercitando, você está dormindo. Né? Muito simples. E aí você vai ver, o cara dorme 2 da manhã, acorda às 7, e aí come tudo errado, bolacha o dia inteiro e salgadinho e não faz exercício nenhum. É claro que vai pifar. E um dos órgãos que vai pifar é o cérebro. Né? Então, você começar pelo físico e ajeitar isso na vida da pessoa. E falar, você vai ter que passar por um ajuste nisso. Né? Em alguns casos, vai até precisar tomar remédio. A segunda coisa é o psicológico. As pessoas têm traumas, na sua história, que não foram resolvidas. E quanto maior é a pressão que vai chegando na vida, isso estoura. Então, tem gente, por exemplo, que é na faculdade. Tem gente que é quando casa. Tem gente que é quando tem o primeiro filho. Tem gente que é quando tem o segundo. Tem gente que é quando planta a primeira igreja. E aí estoura, porque é coisa que não foi resolvida. De abuso, de traumas, de coisas que ficou para trás. E é necessário boas conversas e muitas vezes, a maioria das vezes, um bom profissional para ajudar essa pessoa, um bom profissional de psicologia aí para ajudar a pessoa nessas questões. E lógico, terceiro, nós temos o espiritual. Se essa pessoa realmente cresce, se essa pessoa é nascida de novo, se essa pessoa conhece a Deus, se essa pessoa conhece a Bíblia, se ela está tendo o seu tempo devocional com Deus o tempo inteiro, se essa pessoa está endemoniada. Então, aí a gente vai entrar nesse campo também. Então, assim, primeira coisa, não vamos ser simplistas. Tem bastante coisa. E por muito tempo a gente tentou expulsar demônio de quem era hormônio. Né? Parece assim, às vezes. Mas é diferente o tratamento. Tem uma reposição hormonal e um exorcismo. Né? Então a gente precisa de um acompanhamento mais completo. Agora, para a segunda questão, que é, como é que eu faço para ajudar? Um monte de gente está passando por isso. E aí tem uma denúncia de um problema nosso, que nós precisamos formar mais gente como discipuladores para estar junto ali nesse trabalho. Não tem como centralizar na gente. É impossível pastorear 100 pessoas, é impossível pastorear. Entendeu? Quem dirá 1000. Entendeu? Então, nós precisamos de muitas pessoas que estão aptas a, junto com a gente, sentar com essas pessoas, ter conversas profundas, abrir a palavra com elas, ver se está indo ao médico, ver se está fazendo as coisas, ver se encontra junto com ela um bom profissional. Mas não tem como o pastor fazer isso. Você tem 100 jovens, você já não vai conseguir. Então, você, de forma mais simples possível, encontrar outros 5, 10 jovens maduros, começar a investir na vida deles, começar a passar tempo com eles, treiná-los, para que quando isso for acontecendo, você já vai encaminhando e ativando todos eles para servir junto com você ali. Se eu posso acrescentar algo, primeiro que as crises emocionais não são a particularidade dos jovens, né? Nosso tempo é marcado pelas crises emocionais, a geração dos adultos, inclusive de boa parte dos idosos também. Me parece que várias diferentes
fontes de pesquisa, de pensadores de diferentes áreas, têm apontado para dois elementos que são, aí talvez esteja por trás desta maior vulnerabilização do nosso tempo, né? Um pesquisador chamado David Harvey, ele disse que as últimas gerações fizeram uma compressão espaço-temporal, trazendo o passado e o presente, comprimindo o passado e o futuro, aliás, no presente, e tornando o mundo uma aldeia global, ou seja, uma centralização do aqui e agora, né? Tem um pesquisador chamado Zygmunt Bauman, que morreu recentemente. Ele dizia que, por milhares de anos, a sociedade ela equalizou a transitoriedade da vida com dois grandes pilares: o pilar do passado, que era a memória do passado, e o pilar do futuro, que é a esperança. E ele diz que as últimas gerações derrubaram esses dois pilares e colocaram tudo no presente, tentando eternizar o presente. Um pesquisador também dessa área, um pensador do pós-modernismo, Gilles Lipovetsky, ele chama isso de presentismo, diz que o resultado disso é o fatalismo. Quando damos pouca importância para o passado, nós não preocupamos com o futuro e concentramos tudo no aqui e agora, nos tornamos presentistas. E várias pessoas têm apontado que essa centralização no presente talvez seja a principal causa da vulnerabilização emocional. Uma psiquiatra italiana chamada Maria Teresa Ferla teve até aqui na UFMG uns anos atrás. Ela desenvolveu uma linha de pesquisa cruzando os elementos esperança e emoções. E ela chegou à conclusão que quanto menos esperanças nós temos, mais vulneráveis aos adoecimentos emocionais nos tornamos. Então, eu penso que esse processo de presentificação da vida, né, pensar tanto no aqui e agora, e a tecnologia nos ajuda e reforça isso, tecnologia de comunicação rápida, tudo instantâneo, tudo para ontem, leva ao imediatismo, ao consumismo, e parece que a vida está limitada aqui, ao presente, e quando pensamos no futuro, pensamos no máximo na aposentadoria, né? Nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, pouco pregamos sobre porvir, sobre volta de Cristo, sobre os céus, quando lá atrás, na época da ditadura militar, né, os hinos sobre o futuro, sobre a volta de Cristo, eram os hinos do momento, as pregações. Hoje quase a gente não fala da volta de Cristo, dos céus, né, do porvir. Estamos pensando sempre nos problemas daqui e agora, como solucionar os problemas de aqui e agora. Então eu acho que para esta geração que é mais vulnerável aos adoecimentos e transtornos emocionais, algo que nós podemos fazer enquanto igreja é pregar sobre esperança. Paulo falava sobre isso. Os textos de Paulo, onde ele trata de abatimentos da alma, quase sempre ele apresenta como solução a glória que está por vir, né? Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Parece-me que Paulo está sempre combatendo o abatimento do presente com a esperança no futuro. E eu creio que esse seria um caminho assim, bíblico de abordagem pastoral, de ensino para os nossos, não somente os nossos jovens, para as nossas igrejas. Nós precisamos ensinar mais as nossas igrejas a pensar no amanhã, ter o coração no porvir. Amém. Dessa coluna aqui, alguma pergunta? O mestre levantou a mão ali, animado. Pode fazer no microfone, que aí quem está em casa também vai te escutar. Isso. Eu queria perguntar para o Douglas se existe uma chave, além daquilo que você falou, para atrair jovens e adolescentes. Tá? Se eu te desse uma resposta muito direta, é que essa chave é Cristo. Mas eu entendo o que você está perguntando, você já sabe que essa chave é Cristo. Eu diria que uma das questões é onde eles estão, né? É a gente encontrá-los, né? E aí eu diria que nós precisamos aprender e criar equipes tal que saibam encontrá-los ali nas redes sociais, né? Então, a igreja fazer um bom trabalho nas redes sociais é uma das formas
de encontrá-los e atraí-los para que eles possam conhecer o Senhor, né? Mas, além das redes sociais, eu diria que a chave são os próprios jovens e adolescentes que você tem, ok? Então, você não tem como entrar nas escolas, você não tem como entrar nas universidades, você já é formado, tal. Nós já somos aqui pessoas que não vão voltar lá para a escola, mas nós temos adolescentes e jovens que estão lá. Então, eles são as pessoas que precisam entrar lá. Eu estava até conversando com o pastor Adelk. E eu estava dizendo para ele um conceito bem legal que tem no marketing, né? Que é um conceito que chama-se Oceano Azul. Oceano Azul. E o que é o Oceano Azul? Ele faz uma comparação com o oceano, e aonde tem os tubarões é o Oceano Vermelho, porque é onde todos os tubarões estão brigando pela mesma comida, então é como se subisse sangue, né? Por isso que é o Oceano Vermelho. O Oceano Azul é onde é inexplorado. Então tem um monte de comida lá, mas nenhum tubarão vai lá, porque ele está inexplorado. E aí eu estava falando com o pastor sobre isso nas nossas cidades. Porque muitas vezes nós, como igreja, nós estamos todo mundo brigando pelo mesmo público. E às vezes o que a gente chama de avivamento, uma igreja que cresceu muito, então a igreja está com 1000 membros, é que saiu 100 de cada uma e veio para cá. E a igreja, essa igreja cresceu, mas o reino não cresceu na cidade. Porque a pergunta não é quantos membros vieram para a sua igreja, mas a pergunta é quantos nós batizamos, né? Para a gente saber se o reino de Deus cresceu em uma cidade. E o que acontece? Muitas vezes nós estamos todo mundo brigando, porque a gente aprendeu a fazer igreja por atração. Então nós aprendemos a fazer uma igreja atrativa. Então nós temos uma estrutura bonita, nós temos algo confortável, nós temos um ar-condicionado, nós temos uma coisa bem bonita. Então isso é muito legal, por quê? Porque a gente cria uma estrutura que atrai. Só que atrai um tipo de pessoa. Tem um tipo de pessoa em Belo Horizonte que ela está falando, não, eu iria lá na igreja, eu vou, eu me simpatizo, tal. Esse tipo de pessoa, diante de algo assim, pode vir. Mas tem um grupo de pessoas na cidade que não viriam. Não importa quão bonito é o seu púlpito, e quão bonito é o seu prédio, e quão bonito é as suas cadeiras, e quão bem tocam os seus músicos. Eles não querem saber. Esse é o Oceano Azul. E para alcançar estes, eu não tenho que investir numa estrutura bonita, eu tenho que investir em cristão bonito. E aí eu vou ter que preparar não um prédio apresentável, eu vou ter que ter discípulos apresentáveis. E aí eles não é um evangelismo por atração, é um evangelismo por ide. E aí esse menino agora vai ter que entrar na escola e navegar nesse oceano azul de adolescentes que nunca pisariam aqui, mas que a igreja está lá agora. Porque você treinou esse menino para entrar lá e ele entendeu que ele é um missionário urbano hoje. E ele precisa entrar lá e pregar o evangelho naquele lugar, e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Eu fiquei muito assim emocionado na semana que eu estava trabalhando, e aí a Luísa, minha filha, tem 12 anos, ela mandou mensagem, ela falou assim, pai, urgente. Eu falei, vixe, machucou, né? Porque ela estava na escola. Aí ela falou assim para mim, precisamos pregar Jesus para fulana antes que ele volte. Você não sabe o que aconteceu, ela está passando um problema, tal, e é isso. É ela entender que ela está lá na 7ª série, no 7º ano, e é ela que está lá, eu não tenho como entrar lá. E provavelmente eles lá não veem meus vídeos, porque eu já estou com cara de velho e meu público já está mudando. Mas tem alguém que tem que entrar lá. Então, assim, a principal questão é essa. Tanto que eu falei para ele, estava conversando com o pastor ali no carro, eu falei, por exemplo, se eu perguntasse assim, quantos seguidores tem a sua igreja? Quantos seguidores tem a sua igreja na rede social? Aí ele fez o que qualquer um aqui faria. Ele pegou o celular e olhou, tem tantos. Eu falei, não. O Instagram da sua igreja é o Instagram de cada pessoa. Então não é aquele somente. Se a igreja somos nós, qual é o Instagram da igreja? O nosso. E se a gente conseguir comunicar para as pessoas, nós precisamos pregar o evangelho. E aí cada um alcança uma parcela da cidade.
cada um é seguido por um tipo de pessoa. E aí nós vamos começar a entrar nesse oceano azul que nós não estamos alcançando, né? E começar a trazer essas pessoas para conhecer Jesus e levar Jesus para elas, né? Então esse para mim é o maior desafio, é preparar essas pessoas para irem, né? Para irem. Amém. Eu vou até comentar sobre isso. Às vezes a gente escuta um comentário assim: poxa, infelizmente lá na igreja não temos um pastor de jovens, né? Como se ter um pastor voltado para essa área fosse uma chave. Mas, por mais que, às vezes eu ouço comentário: poxa, pastor, você é jovem, isso é uma bênção para conseguir conectar com os jovens, né? Eu sou jovem, dependendo da idade que quem fala tem, Dependendo do ponto de vista. Porque para um adolescente eu não sou jovem. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu não pensava em alguém de 30 anos como sendo jovem. E nem é saudável que seja assim, né? Então, você falou sobre a gente entender que o próprio adolescente, o próprio jovem da igreja, é a conexão com o mundo, e a gente tem que trabalhar essa capacitação. Eu vou abrir a pergunta para a coluna de cá. Alguém? Ganhei, fiquei feliz. Eu tenho uma pergunta para os dois, assim. Uma coisa que eu fico pensando, eu acho que cada um no seu ministério aborda, né, de um jeito específico. Os nossos jovens, e quando eu falo de jovens, vou falar bem expandido, tá? Porque nós aqui trabalhamos com juniores, então o meu público é de 9 a 12. Quando a gente trata da nova geração, cada nova geração vem com uma linguagem diferente. Cada nova geração fala uma língua nova, né? Então, há muito que se ajustar. Então, o que a gente precisa focar em relação do que pregar e do como pregar, né? Do conteúdo e da forma. É sobre isso que eu queria que vocês falassem um pouco. Pastor Cássio. Olha, eu acho que o que pregar é o que nós sempre pregamos e sempre teremos que pregar. É preciso pregar a palavra de Deus como um todo, para todas as gerações, né? Sempre foi assim e sempre será assim. É natural que, ao pregar a palavra de Deus como um todo, tem ênfases que precisam ser dadas, especialmente para áreas de fragilidade de cada época, né? Então, essas ênfases são importantes de serem percebidas e detectadas e assim por diante, né? Mas é a palavra de Deus como um todo. Agora, a forma de pregar é que varia. Eu gosto até de pensar em contextualização, né? Há um pensamento que a gente precisa contextualizar o Evangelho. Eu acho que o Evangelho não precisa ser contextualizado, é apenas a comunicação do Evangelho que precisa ser contextualizada, a forma de comunicar esse Evangelho. Mas o Evangelho é o Evangelho, né? Ele está acima do tempo e das culturas, e precisa ser comunicado integralmente para todas as gerações, fazendo as adequações comunicacionais mais adequadas e necessárias. Imagino que o Douglas tenha muita propriedade para falar das melhores formas de adequar a comunicação do Evangelho para esta nova geração do que eu. Isso é uma resposta bem difícil, né? Porque hoje em dia está mudando muito rápido, né? Então, assim, eu confesso para você que de 9 a 12 eu já tenho dificuldade, porque eu me dediquei por muito tempo. É porque não adianta, seu público acaba que vai envelhecendo com você, né? Então, o público que eu mais alcanço é a idade universitária e os jovens casados ali. Hoje é o público que a gente mais alcança. Mas aí eu acho que existe um princípio de que não vai ter como, gente, a gente fazer esse trabalho sem nos relacionar profundamente com eles. Então, nós vamos ter que gastar tempo com eles e, com muita humildade, ouvi-los, com muita humildade, entrar no mundo deles, meio que no princípio de Paulo, de me fiz para ganhar uso. Eu preciso entender, porque você percebe que, por exemplo, a pregação de Jesus, as parábolas de Jesus, eram completamente moldadas para a época, para o público, para as profissões, para aquilo que eles tinham clareza do que eles estavam vivendo. Então, hoje, quando eu falo, um semeador saiu para semear e lançou a semente, não tem o impacto que tinha para aqueles primeiros ouvintes, porque ninguém aqui, poucos aqui, são agricultores. Então, para aqueles ouvintes que de manhã tinham saído para semear, aquilo ali estava vivo, né? Então, era extremamente moderno o que Jesus estava pregando ali. Então,
Por exemplo, na parábola do semeador, né? Um semeador saiu para semear e um caiu à beira do caminho, outro caiu entre pedras, o outro caiu no meio de espinhos e uma terra boa. Hoje Jesus falaria, estava uma pandemia no mundo. E de repente acharam a cura. E aí ele mandou mensagem no WhatsApp de todo mundo. Mas um celular chegou e tinha 1000 mensagens sem responder. Então se perdeu a mensagem lá no meio. E o cara morreu. O outro até viu a mensagem. Mas de repente começou outras mensagens a chegar e ele deu mais importância. O outro viu a mensagem e até acreditou, mas a preocupação com as mensagens financeiras e a preocupação com essa vida fez ele ignorar aquela mensagem e ele não conseguiu a cura. E aí alguém leu a mensagem, acreditou e foi atrás. Então assim, teria muito impacto para nós hoje. Por quê? Porque se você tem o WhatsApp na sua mão agora e você mandou mensagem hoje. Então assim, não tem como, a gente vai ter que entrar no mundo deles para entender assim, qual é a parábola do evangelho que eles vão compreender? Qual é a parábola do evangelho que eles vão compreender? Eu estava fazendo academia essa semana. Eu faço, talvez não pareça, mas eu faço. Porque eu sou um fitness assintomático. Não aparece, mas eu faço. Nominal. Fitness nominal. E aí, eu estava conversando com o rapaz que me ajuda lá, e aí a bola quicou, né, meu? Aí a gente começou a pregar o evangelho ali para ele, e aí eu nem lembrava de contar mais, porque eu estava pregando para ele, eu já não sabia se eu fiz 8, se eu fiz 10, se eu fiz 12, aí quando doía o braço eu parava. E aí no meio eu falando para ele de Jesus e tal, do que era o evangelho, aí no meio ele fez uma pergunta que é a clássica, né? Mas todo mundo é filho de Deus, né? E para falar para ele, não. Né? Eu falei para ele assim, o seguinte. E aí eu lembrei que ele fala muito para mim sobre o filhinho dele, né? E aí eu falei assim, para ele. Falei, olha, todo mundo é filho de Deus num aspecto de criação. Todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou todo mundo. Entendeu? Mas você, por exemplo, é pai do seu filho, porque primeiro você o criou. Mas se sua esposa for embora, casar com outro homem, e esse homem passar todo o tempo com seu filho, e o seu filho obedecer ele é o pai do seu filho por adoção. Então, mesmo o filho que eu criei, eu tenho que adotar. Aí eu falei para ele, então, todo mundo é filho de Deus como criatura, mas tem alguns que se relacionam diariamente com ele e obedecem a ele. Esses são filhos por adoção dele. Cara, aquilo entrou como uma bomba dentro dele. Por quê? Porque eu estou falando do filho dele. Estou falando de algo para ele faz sentido. Se eu falo isso para um adolescente, não tem sentido nenhum. Porque o adolescente não tem filho. Né? Então, é a gente relacionar profundamente com ele. E entender o que é, por exemplo, aqui hoje. O que é live de NPC? Quem sabe? O que é live de NPC? Alguém sabe? Levanta a mão. Então é isso. Então, como é que você vai? A gente pode usar isso para falar para eles o que é o evangelho, o que está errado, entendeu? Então, depois você descobre o que é live de NPC. Bom, o pastor Douglas falou hoje sobre o líder de sucesso ser aquele que se torna inútil. O pastor Castro teve a experiência que foi testemunhada aqui para a gente ontem, de ter chegado como pastor nos Irupidé, e depois de um tempo, levantar ali, ser um instrumento de Deus para levantar um pastor em Irupidé e passar o trabalho. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como identificar, despertar e capacitar uma nova liderança? Ok. Olha, como despertar a nova liderança? Assim, o elemento básico é a palavra de Deus, né? O elemento usado pelo Espírito Santo para despertar vocações é a própria palavra. Eu acho que é importante a gente pregar sobre ministério e especialmente sobre o privilégio do ministério. E aí nós temos aquele degradê, desde o ministério do jovem universitário exercendo o seu papel de sal e luz na universidade, desde aquele ministério de dedicação integral, exclusiva, né? Eu tenho uma preocupação, né, nesse tempo, eu tenho várias, né? Mas nesse viés eu tenho uma certa preocupação de que a supervalorização do sacerdócio universal dos crentes resulte no declínio de vocações específicas para ministérios.
A Coreia a semana passada eu estava com um pastor sul-coreano lá em São Paulo. Ele é o maior estrategista dos batistas da Coreia do Sul na área de missões para a Ásia. E nós tivemos um longo bate-papo. Ele estava falando da reação da igreja da Coreia do Sul, do diagnóstico da igreja da Coreia do Sul no pós-pandemia. A igreja da Coreia saiu da pandemia fragilizada, diferente de muitas igrejas em várias partes do mundo, como a igreja brasileira, né? A igreja brasileira saiu da pandemia fortalecida, de modo geral, apesar que foi ferida no ano das eleições, né? Então, triunfou na pandemia e foi ferida nas eleições presidenciais. Mas na pandemia a igreja brasileira saiu fortalecida de modo geral. A igreja da Coreia do Sul, que estava na vanguarda a nível global, saiu enfraquecida. Ele relata lá com dados estatísticos bem recentes o número enorme de crentes que deixaram de frequentar durante a pandemia e que não voltaram para os cultos presenciais. E no pós-pandemia vieram os números também no declínio missionário. A Coreia do Sul chegou a ter 28 mil missionários e agora está com 22, em 10 anos caiu, né? Entrou em declínio. E os estrategistas sul-coreanos estão pensando o que fazer na reação a um movimento de oração intenso na Coreia do Sul. Essa é a grande esperança, né? Que eles mantêm o movimento de oração muito forte, mas os estrategistas sul-coreanos estão apontando para um perigo que a geração avivada, de cultos avivados, de envio de missionários, de despertamento missionário, não olhou da maneira adequada para o grupo jovem, a geração que estava crescendo ali nos bastidores da igreja e que foram fortemente influenciadas por essa teologia de, todos nós somos missionários, né? Todos nós somos pastores, porque todos nós somos sacerdotes, então basta você ser um bom crente e pregar o evangelho onde você está. Mas Jesus, dentre a multidão, escolheu aqueles que disse, vocês vão se dedicar de maneira mais específica para o ministério e serão os apóstolos assim por diante, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de pregação da palavra que desperta numa nova geração, essa compreensão de privilégio que daqueles que foram vocacionados pelo Senhor, estão sendo chamados pelo Senhor, se entregarem integralmente, de fato, para o ministério, né? E é um privilégio, né? A sua experiência, chega um momento, eu vou para o seminário, eu vou para a faculdade. Não, vai para a faculdade para garantir a sua carreira, depois você vai para o seminário, né? Mas é uma discussão em aberto, mas, de fato, a entrega para o ministério, tempo integral, pastoral, missionário e assim por diante, é um privilégio que não pode ser comparado com muita coisa não, né? Essa é a grande verdade. Então, acho que a pregação da palavra, para despertar vocações, mostrando o privilégio do ministério, ela é de fundamental importância, né? A oportunidade de servir, como aqui já foi falado, é o ambiente de testar as vocações e de gerar as convicções, ou daqueles equivocados não continuarem, né? Mas eu acho que a palavra e a oportunidade do serviço, dar o ambiente para os jovens e adolescentes se integrarem no serviço cristão, talvez sejam as duas tacadas mais importantes que a gente tenha para usar. Eu acredito que uma coisa que aconteceu com a igreja brasileira, né, é que a gente foi fortemente influenciado por algumas outras igrejas do mundo. E aí, uma igreja que influenciou muito a igreja brasileira, essa última década, foi a igreja australiana, e também a igreja americana, né, que já influenciava, mas a australiana, com a Hillsong, ela influenciou a igreja de que maneira? Nos desafiou a ser mais excelentes, né? Então, eles têm uma igreja extremamente excelente, muito organizada. O que eu, por exemplo, agora em novembro a gente vai ter a conferência do Dizascope, né? O que eu faço uma vez ao ano, os caras fazem todos os finais de semana, né? É como se fosse o que a gente consegue fazer em uma conferência, os caras fazem todo domingo na igreja local deles, né? E eles são muito excelentes. Você vê assim, eu ouvi assim de pastores que têm as pregações dos próximos 6 meses preparadas e uma equipe correndo atrás das ilustrações que vão ser feitas e tal, e são coisas, né, muito bem feitas. Mas eu creio que a gente tentando ser extremamente excelente, nós estamos nos tornando estéril.
Por quê? Porque nós estamos cada vez dando menos espaço para o erro, para a tentativa, para o novo, para os novos, né? Então, o que eu diria é que a gente equilibrar isso e, de alguns domingos, colocar um jovem para pregar que vai falar umas coisas erradas. E assim, eu queria tranquilizar você que não é uma pregação com algum termo errado no meio que vai acabar com a igreja. Você nem lembra o que foi pregado 2 semanas atrás. Então, se foi uma heresia. Se foi uma heresia, não está nem na sua cabeça hoje. Entendeu? Então, assim, não fique com esse medo, com esse receio. No domingo que vem, você levanta lá e conserta, entendeu? Não tem problema, mas a gente precisa, como eu falei na pregação aqui, alguém foi maluco e pôs você para pregar a primeira vez. Eu lembro que foi minha tia, que colocou uma segunda-feira, ligou para mim e falou assim, ô, você não quer pregar lá à noite, porque aconteceu um problema lá e não sei quem não vai poder. Eu falei, mas tia, eu não preguei, mas não. Vai lá, eu acredito em você. E eu preguei, e era o meu testemunho, né? Eu preparei uns 40 minutos e falei em 18. Aí minha tia pegou lá e continuou, depois que eu terminei. Alguém me colocou a primeira vez. Alguém me colocou a segunda vez, que foi ruim também. Alguém colocou a terceira vez, que também foi ruim. Então, nós vamos ter mais esse espaço na igreja para a gente colocar esses novos. E que alguns são vocacionados e outros vão pregar uma vez e a gente vai descobrir, não é a vocação dele, não tem um testemunho interno nem externo e não é a vocação dele. Então, a primeira coisa que eu diria é isso. Agora, a segunda é que nós precisamos treinar essas pessoas. Precisamos treinar essas pessoas. Então, nós precisamos abraçar essas pessoas, não só com a questão do seminário, do treinamento formal, mas a questão do discipulado e derramar vida nessas pessoas que a gente está vendo que tem uma vocação. Né? Então, por exemplo, eu vejo na vida do Hélio, do Elinho, que está aqui comigo, uma vocação. Ele tem 19 anos, trouxe ele para viajar aqui comigo, ele está trabalhando lá na equipe do Desascope. Eu vejo uma vocação nele. Por isso que eu trouxe ele aqui comigo. Porque o tempo inteiro agora ele está aprendendo com cada um de vocês, com cada fala que está sendo feita aqui, é para ele também. E eu vou reagir lá no check-in, que a mulher vai perder minha mala lá, e aí o Hélio está ali olhando, como é que reage ali? E aí nós vamos estar dirigindo e alguém vai fechar a gente e o Hélio está ali olhando, e é um discipulado o tempo inteiro. Então a gente fazer isso, pega esses jovens, pega esses meninos, essas meninas, você está vendo que é vocacionado, traz para perto mesmo, para sentar na sua mesa, para ver a educação dos seus filhos, para ver como é que é casamento de líder, tal, para que a gente possa investir nessa próxima geração. Tem um livro muito bom, eu até indiquei para o pastor, Formador de Heróis, o Dave Ferguson. E ele dá ali uma forma bem prática assim, de você formar novos líderes, assim, em coisas simples. Por exemplo, se eu quero formar mais alguém para ficar no som, mais alguém para nos ajudar nas câmeras, mais alguém para ajudar no Ministério Infantil. Então tem ali uns 5 passos assim, muito legais, e eu queria indicar para vocês o Formador de Heróis. Amém. Se me permite completar aqui algo que eu esqueci. Eu estava falando da exposição da palavra, da oportunidade de serviço, né? E mentoreio, que completando aqui o que o Douglas está mencionando, né? Nós temos uma geração com fortíssima necessidade, carência de validação. O tema de validação, eu acho que é um tema importante de ser explorado e a gente pensar o que está nos bastidores. O que é a necessidade de validação? As mídias sociais dão apenas oportunidade para isso, elas não geram isso. Talvez retroalimenta, mas é uma necessidade interna do coração. É aquele pensamento que não basta ter a experiência tem que ser validada pelo outro, né? Então, eu acho que foi aqui que alguém falou, ou foi em algum lugar que eu estava essa semana, acho que foi a Ilmer, né, que falou aqui ontem, o caminhão de imigrantes, de turistas que para no lugar, desce, aliás, no ônibus, que o pessoal para, e aí desce, tira foto, entra e vai embora, né? Então, assim, não está ali para contemplar o belo, simplesmente para experimentar o momento. Tem que tirar foto para ver depois, né? Aquele prato que eu como e não basta eu comer e ter a experiência daquele prato delicioso. Tem que tirar uma foto e postar para alguém curtir, porque a experiência só vai ser válida se alguém curtir. Tem que ser validado por alguém. Não estou dizendo que isso é errado ou certo, não, né? Mas, assim, é um fato. Nós vivemos uma época de forte necessidade de validação pelo outro. E aí há tanto aquela tendência da auto-validação, eu necessito que o outro valide a minha experiência, como ao outro extremo da tendência da autovalidação. Não importa o que o outro pensa de mim, né?
basta, eu me basto. Enquanto a palavra de Deus coloca Deus, né? Apresente-se ao Senhor como obreiro aprovado. Mas o fato é, esse elemento dessa necessidade tão forte de validação por parte do outro, aponta para algo de extrema necessidade nesse recorte de despertamento e capacitação de liderança local. Mentoreio. Uma geração que tem uma necessidade maior do que as gerações passadas de ser conduzida por alguém em quem confie, que inspire confiança, que seja um influenciador da sua própria vida. Aliás, a lógica do influencer, né? Por trás da lógica do influencer está uma necessidade dessa geração maior do que as anteriores de ser mentoreada. A Oitava faz isso aqui, né? Eu sei que faz, com mentoria de pastores e líderes, mas essa é uma necessidade, eu creio que geral, da geração atual. Mentoreio. Discipulado, né? Amém. Até amanhã a gente vai falar sobre a mentoria, mas eu quero agradecer aos irmãos por esse tempo precioso. A gente vai encerrar esse bloco agora. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar.